Olá, meus queridos. Eu espero que você esteja vivendo um abençoado domingo. Domingo este que muitos cristãos, a maioria dos cristãos, comemora a Páscoa. Talvez você já tenha aí comprado, distribuído uma série de chocolates. Que delícia, quem não gosta de chocolates? Talvez você tenha até falado acerca de ovos de Páscoa, coelhinho da Páscoa. Mas eu queria neste momento compartilhar com você algo vindo da Palavra de Deus, algo que fala sobre a verdadeira Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa foi instituída por Deus para o povo judeu. Você vai encontrar toda essa história lá no livro de Êxodos, como Deus protegeu o seu povo, como Deus os livrou do jugo egípcio. E ali tem toda a história, os ingredientes da Páscoa, o motivo da Páscoa, a criação, a explicação acerca da Páscoa. Mas nós não estamos vivendo aquele tempo. Nós não somos do povo judeu. Nós somos, nos tempos atuais, cristãos vivendo o tempo da graça. Mas para este momento também a palavra de Deus nos traz ensinamentos a esse respeito. Então o apóstolo Paulo, ele, usado por Deus, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, versículos 6 até o 8, Deus usa o apóstolo Paulo para nos dizer o seguinte: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha, meus queridos, para um tempo como hoje, para nós cristãos, Deus está trazendo uma palavra ao nosso coração, falando também sobre Páscoa. Ele nos convida a celebrar a festa. Talvez não como no passado, no tempo dos judeus, da forma como Deus estabeleceu para eles e por estatuto perpétuo para eles estarem praticando. Mas Deus nos chama também a vivermos a Páscoa dos dias atuais. E o que é a Páscoa dos dias atuais? Nesse texto, o apóstolo Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Naquele tempo, Deus mandou que eles preparassem um cordeiro, um animal, e o imolassem no dia em que eles fossem sair do cativeiro egípcio, da terra do Egito. E ali o comessem apressadamente, juntamente com outros ingredientes, com pães asmos ou pães sem fermento, e com ervas amargas, simbolizando todo aquele momento que eles viviam, aquele tempo, o momento da saída, da retirada do Egito. Mas hoje o Senhor nos chama para nós então celebrarmos também a festa, não aquela festa. E aqui o apóstolo Paulo nos chama a atenção para algumas verdades que ele nos ensina e para algumas coisas que ele fala ao nosso coração. Ele nos diz para nós lançarmos fora o fermento e para sermos uma nova massa. Fermento, eu creio, todo mundo conhece o fermento. Talvez você não tenha feito nenhum pão caseiro, mas você já deve ter estado perto de quem fez. Quem já fez pão caseiro sabe sobre isso. Uma pequena pitada de fermento modifica toda a massa. Traz levedura, traz um pouco de acidez e principalmente faz crescer, muda o volume, aumenta uma massa que é preparada com fermento. E aqui Deus usa o apóstolo Paulo nessa figura de linguagem para tratar com cada um de nós, para falar aos nossos corações. Uma pitada de fermento leveda toda a massa e faz crescer. Depois o texto nos diz para nós nos livrarmos do velho fermento. E quando ele diz velho fermento, ele não está falando daquele ingrediente, daquele pó que você coloca no pão. Ele diz para você se livrar do fermento da maldade e da malícia. Algo que também, nessa figura de linguagem, nesse ensinamento, assim como o fermento usado no pão, leveda toda a massa. A maldade, a malícia transforma a sua vida. E assim como faz crescer a massa do pão, isso cresce no seu coração, isso cresce na sua vida e te leva à derrota espiritual, te leva à morte, te leva ao fundo do poço. Da mesma forma como aquele fermento aumenta o pão, a maldade, a malícia nos corações aumenta a distância entre nós e Deus.
aumenta o nosso afastamento, aumenta a nossa perdição. E o texto nos diz para nós comemorarmos a festa, celebrarmos a festa, ou seja, estarmos com Deus, caminharmos com Deus, vivermos a presença de Deus, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos, com pães asmos, com pães puros, pães da sinceridade, pães da verdade, ou com uma vida de sinceridade, uma vida de verdade, uma vida sem o velho fermento, uma vida sem a malícia, sem a maldade, mas com sinceridade e em verdade. De algo fácil para entender, que é o fazer o pão, Deus nos chama a entender uma realidade espiritual, que é deixarmos toda a maldade e toda a malícia, não deixar isso crescer em nós, mas nós vivemos a pureza. Uma vida sem maldade, uma vida sem malícia, uma vida não ligada ao mal, mas com sinceridade e verdade, ou seja, uma vida transformada. Mas e o que é que pode transformar a nossa vida? Você pode me perguntar como eu transformo a minha vida? A Bíblia traz uma resposta para isso. Lá em Romanos 12:2 a palavra nos diz: e não vos conformeis com este século. Em outra versão, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Se eu volto lá em 1 Coríntios 5:7, a Bíblia, quando nos chama a ter uma vida transformada, ela diz, o apóstolo Paulo diz: Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. Ele foi morto por nós para que alcançássemos vida, para que alcançássemos redenção, para que fôssemos purificados, para que todo o fermento da maldade, da malícia saísse de nós e nós vivêssemos em sinceridade e em verdade. Então Cristo é aquele que nos transforma, a sua palavra é aquela que nos purifica. O apóstolo João, ao escrever no seu livro, capítulo 1, versículo 29, ele fala de João Batista, aquele que batizava no deserto. E o texto diz assim: João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A Páscoa, meus queridos, ela aponta para Jesus. Mesmo lá no passado, aquele cordeiro que era imolado, era uma figura apontando para Jesus. A fuga do Egito, daquele mundo de perdição, de toda aquela idolatria, tudo para eles representava um Deus. Deus julgou tanto os egípcios quanto os deuses egípcios que não eram deuses. E todo o simbolismo que havia ali apontava para Jesus. Mostrava Jesus, representava, ainda que ele não tivesse vindo para aquele tempo, ainda que eles aguardassem, mas não entendia claramente que tudo aquilo estava falando do Cristo, o Redentor que viria. Jesus, para nós, é o nosso Cordeiro Pascal. É aquele que nos purifica, aquele que nos livra. Então a Páscoa, ela aponta para Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Pascal. Que você possa viver a sua vida a cada dia, encontrando Jesus, buscando a Jesus, tirando todo o fermento da malícia e da maldade, vivendo os asmos da pureza, da santidade, da sinceridade. E que a sua Páscoa seja Cristo. Que em todo tempo você viva Cristo, que a sua vida represente Cristo, que a sua vida aponte para Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Que Deus abençoe sua vida e que você não espere chegar o próximo ano para viver a Páscoa, mas viva Jesus a cada dia da sua vida. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu queria orar por você neste momento, para que essa palavra seja internalizada no seu coração e para que você deseje estar com Cristo a cada dia, viver a fé, caminhar com Ele. E para isso eu te convido, feche seus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, porque a Tua palavra traz a revelação aos nossos corações e nos mostra, Pai, o que verdadeiramente tudo que o Senhor planejou para cada um de nós.
Nós te pedimos perdão, ó Pai, se até então, por não conhecer, nós praticávamos ou vivíamos a vida diferente daquilo que o Senhor preparou para nós. Distante dos teus princípios, distante das tuas verdades, e a cada tempo, a cada momento em que o Senhor se revela a nós, que possamos a colocar em prática tudo que o Senhor nos ensina. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi imolado por nós, porque é Ele quem tira os pecados do mundo. Que possamos viver a cada dia com Jesus em nosso coração, livres do fermento, livres do pecado. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. E que assim seja feito. Que Deus abençoe a sua vida.